Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse cachepô. Ele é em forma de gaveta, ó. Eu já fiz uma gaveta maior desse estilo aqui no canal. Agora eu vou fazer a menor, porque lógico que eu comprei as duas, né? E aqui eu vou ensinar vocês a trabalhar algumas técnicas de pintura. Tem carimbo, tem stencil em alto relevo, tem um mesclado aqui com rolinho. É uma peça bem simples, bem gostosa de fazer. Uma ótima opção para quando você quer fazer uma peça rápida, seja para vender ou para presentear. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vou começar fazendo a textura com massa aqui da frente do nosso cachepô. Eu escolhi esse stencil aqui, que eu acho ele delicado e vai ficar bem proporcional, porque o cachepô aqui não é muito grande, mas vocês podem utilizar qualquer stencil que vocês queiram praticamente. Como eu quero uma coisa um pouquinho mais clean, mais delicada, eu quero que fique uma peça neutra, então esse daqui pra mim é uma ótima pedida. Vou fazer toda a textura aqui com massa acrílica. Enquanto a massa tá secando, vou pegar a frente aqui do nosso cachepô. Eu já tinha deixado aqui fechado de branco, porque eu não sabia o que eu ia fazer, então o branco é uma cor neutra. O que eu vou fazer? Vou pegar o meu rolinho, vou carregar ele de branco, o mesmo branco que eu utilizei aqui na frente do cachepô. Tá? Espalhei bem aqui em todo o meu rolinho. E eu vou pegar um pouco do cinza, em mais ou menos metade aqui do meu rolinho, ó. Então tá, metade de cinza, metade de branco. E eu vou fazer um mesclado aqui na nossa gaveta. Então, vamos lá. Vou fazer um mesclado. Não tô apertando muito, tá? É mais o peso do rolinho. E eu vou cruzando aqui. A ideia é não ficar repetindo o rolinho muito no mesmo lugar, para não virar uma terceira tonalidade. Porque daí, se misturar o cinza com o branco, vai dar um cinza mais claro. E na verdade eu quero que apareça as duas tonalidades, o cinza e o branco, tá? Então, ó, vou cruzando aqui em X. Opa! Eu posso até ir voltando, mas não alisando muito no mesmo lugar, não ficar assim, tá? Eu posso voltar cruzando, mas sempre de forma diferente, de forma aleatória, porque é realmente para ficar manchado. E aqui nas laterais, como aparece também, né? Vou dar um acabamento aqui. Aqui também. Sempre em X, tá? Sempre cruzando para não ficar nada muito certo. Vou secar agora para ver como é que ficou. Vamos dizer que secou ali, vocês não gostaram muito do manchado que ficou. Vocês podem pegar e voltar repetindo da mesma forma em X, tá? Ó, não tem problema. Deixa eu carregar um pouco mais aqui. Vou carregar aqui agora metade de branco, metade de cinza, meio a meio. Ou se de repente, ficou muito cinza, eu queria mais branco. Vocês podem voltar retocando e priorizando o branco onde vocês acharam que ficou muito cinza, tá? Aqui uma boa parte vai esconder, mas é sempre bom mostrar para vocês terem ideia de que caso vocês não gostem, dá para arrumar de boa. E defeito pode virar efeito também, tá? Vou jogar um pouco mais de branco aqui. Vou secar de novo, vamos ver. Ó, ficou manchadinho do branco e do cinza, gostei. Então, essa parte aqui eu vou deixar quietinha. Agora, eu vou mexer na parte de trás aqui do nosso cachepô. Vou fechar o fundo de todo ele com o café com leite, tá? Um tom literalmente de café com leite. Vou usar agora um carimbo que só Deus sabe onde é que eu comprei. Que não tem marca nenhuma, mas ele imita meio, eu não sei dizer se ele imita veio de madeira ou se ele imita craquelê. De qualquer forma, eu acho que vai casar porque eu tô pensando aqui, vamos fazer o teste.
Vou pegar, vou fazer o fundo aqui com esse carimbo, utilizando o cravo ou qualquer tom de marrom um pouco mais escuro do que o que vocês utilizaram aqui pro fundo. Vamos dizer que vocês não tenham nenhum carimbo do tipo, tá? Se vocês tiverem um outro carimbo com imitação de madeira, ou até um stencil imitando madeira, imitando uma textura, dá para utilizar tranquilo. Mas caso vocês não tenham nada parecido, nada impede de vocês pegarem um stencil de fundo um pouco mais trabalhado, ou até um floral, uma folhagem, algum fundo com arabesco, uma coisa que seja trabalhada e bonita. Porque aqui eu tô trabalhando, mas eu tô trabalhando mais clean. Então aqui já vai chamar um pouco mais de atenção. Qualquer fundo que vocês tenham mais bonito, uma coisa mais trabalhada, vai ficar legal aqui também. Então não se prendam a esse carimbo que eu utilizei, tá bom? Vou continuar com o cravo, mas vou pegar o meu pincel chanfrado e eu vou sombrear aqui os 4 lados dos 3 lados do nosso cachepô. Vou voltar aqui para nossa plaquinha, vou pegar agora o breu, pode ser o cimento também, e eu vou pintar todo o fundo dela. Com o fundo de breu fechado, inclusive eu fechei aqui nas laterais também, eu vou começar a fazer aqui uma luz seca nessa nossa frente da gaveta. Vou trabalhar com essa cor aqui, que equivale ao meu ônix, tá? Então quem tiver o ônix, faz com ele direto aqui que vai dar certinho. O meu ônix não tem mais, ele acabou. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel chato de cabo amarelo e eu vou fazer uma pátina seca aqui em cima da nossa textura. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês, ó. Ele ressalta a nossa textura, mas ele continua bem delicadinho, tá? E eu prendi aqui, fica a dica, com fita crepe para ele não sair andando. Vou tirar o excesso de tinta aqui do meu pincel chato e vou pegar um pouco do meu cinza mesmo. Eu sei que eu não devia estar usando PVA em cima de acrílica, mas é tão pouquinho aqui que eu vou
aproveitar aqui o meu cinza. E vou jogar um pouco de luz seca aqui também na nossa textura, mas não é em tudo. Agora eu vou fazer essa luz seca apenas em alguns pontos da nossa placa. E vou trocar aqui, vou pegar um outro pincel chato de cabo amarelo. Esse aqui é menor, mas eu não vou fazer muito, então tudo bem. E eu vou aplicar um pouco de pátina seca em outros pontos aqui da nossa placa com o preto. No fim, com o preto, eu optei por fazer um sujinho só aqui. E no restante, ó, eu fiz no contorno, onde eu não tinha feito com o ônix antes. Feito isso, para fazer um charme, eu colei a nossa placa aqui na frente da gaveta. Preguei aqui essas taxinhas em ouro velho para dar uma carinha de rebite, já que essa placa aqui da frente, ela ficou meio que lembrando um metal. E coloquei esse puxadorzinho aqui, que ele é um puxador mesmo de gaveta, ó, com parafuso e tudo, para trazer um pouco mais de aconchego aqui, já que essa parte que puxa para cinza, ela dá a ideia de ser uma coisa mais fria. Então essa nossa imitação de madeira aqui e o puxadorzinho de madeira, ele traz um pouco mais de aconchego aqui para o nosso cachepô. Inclusive, esse puxadorzinho eu comprei na Daiso, tá? Como eu estava dizendo, esse puxadorzinho aqui eu comprei um kitzinho na Daiso. Ele foi bem baratinho, foi uns 9, 10 reais e vem 6 puxadores, tá? Então é uma dica pra vocês, mas vocês podem utilizar qualquer puxadorzinho que vocês tenham em casa, tá? Bom, feito isso, só passar o verniz ou a cera da preferência de vocês e nosso cachepô tá pronto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.